Vamos agora iniciar a literatura brasileira, começando com o quinhentismo, que não é uma literatura do Brasil, é uma literatura no Brasil, porque não foi feita por brasileiros, mas por portugueses ao conhecer o Brasil. Então foi feita no Brasil, mas não foi do Brasil em si. Vamos entender melhor. O quinhentismo foi um conjunto de produções literárias produzidas no Brasil no século XVI. Nesse período, os países europeus, entre eles Portugal, iniciaram as grandes navegações, a busca de comerciais lucrativos. Então vale lembrar que quando a gente falou aqui do humanismo não, na parte do classicismo, já tinha como marca no contexto também no século XVI o ciclo das grandes navegações. Por isso eu digo também que o classicismo ocorreu paralelo ao quinhentismo, que foi um momento após o renascimento cultural, renascimento comercial, na busca de novas trocas comerciais, de exploração de pedras preciosas, de matéria-prima, difusão também do cristianismo, porque a igreja ela estava perdendo espaço lá na Europa com os questionamentos humanísticos, e aí estava buscando outras formas de disseminar e dominar tudo de novo. Então, além de ter um objetivo comercial, tinha um objetivo religioso, um objetivo de expansão marítima, de conhecer melhor o mundo e suas aventuras. Então, uma literatura feita no Brasil, para falar sobre o Brasil, mas não foi feita, mas não é algo do Brasil. Como assim? Não é do Brasil porque não foi uma criação nossa, foi feita por objetivos portugueses, europeus, enfim. Como representantes, temos Pero Vaz de Caminha, que trazia simplicidade estilística, um certo idealismo, valorizava a realidade, não utilizava recursos literários, era descritivo, usando pronomes, era objetivo, simples e sincero. Pero de Magalhães e Gandavo, que falava dos bens, divulgava a terra, tinha um otimismo. Manuel de Nóbrega, que expõe já negativamente os índios. E exemplos são os relatos de viajantes, diário de bordo e as crônicas. Lembrando então que na verdade o quinhentismo ele foi dividido entre o quinhentismo informativo e o quinhentismo de catequese, a literatura de catequese. Então tínhamos a literatura de viajante, de informação, mas tínhamos a literatura de catequese. Então, como literatura de informação, de viajante, enfim, nós temos Pero Vaz de Caminha, que descreve, Pero de Magalhães e Gandavo, que também descreve, que divulga a terra de forma otimista, e Manuel de Nóbrega, que expõe negativamente os índios. Então aqui o objetivo era informar sobre. Já aqui a literatura de catequese vinha já com aquela ideia da vontade da igreja de expandir, de dominar tudo de novo, já que seu poder na Europa estava devastado. Então a literatura de catequese veio a partir da missão jesuítica, 49 anos após a chegada da primeira expedição aqui no Brasil, lá em 1500. E misturava estrategicamente
o tupi como a língua portuguesa de Portugal, para ser utilizado nos sermões, nas orações. Havia também a Companhia de Jesus, os inacianos, que pretendiam manipular os índios, principalmente as crianças, por ser mais vulneráveis à influência. E trouxeram a ideia de que para ser civilizado era necessário ser cristão. Seres não cristãos, ou seja, pagãos, eram considerados bárbaros. E os representantes, então, dessa literatura de catequese, dessa literatura de querer converter, de querer aculturar, é do padre José de Anchieta, que utilizou elementos da cultura indígena, o tupi, como uma forma de empreender, de simpatizar, né, de manipular a pessoa, como se, não, ele está tentando entender a gente, então vamos tentar entender ele também, só que na verdade isso era tudo estratégia dele, para simpatizar os índios com a catequese sobre os modos católicos, divulgando a transitoriedade da vida e utilizando a antítese maniqueísta, nessa relação de bem e mal, bom e mal, como justificativa para catequizar, deculturar. Cristão era bom, pagão era mal. E isso se aplicava nos sermões, mas também em poesias e teatros, com o fim de converter, de convencer, de manipular. Então, desde aí, do início da colonização do Brasil, do seu desenvolvimento, da sua história, a gente já começa com os mais espertos, utilizando da inocência dos outros para manipulá-los. E como alvo principal aqui era o que? As crianças. Então, bom repertório já para a redação. E a visão romântica era parcial. E só para reforçar, a literatura de informação era descrita pelos viajantes. Eram viagens escritas em prosa que fazem parte do primeiro movimento literário do Brasil. E a literatura de informação também era formada pela parte da literatura. Além da literatura de informação, havia no movimento quientista a literatura de catequese, que era escrita pelos jesuítas. E aqui, o que é a literatura de catequese? Se tratava da conversão dos índios para a cultura do homem branco, ou seja, fazer com que os índios fossem catequizados à religião da cultura do cristianismo, que era predominante em Portugal. E a informação trazem os primeiros textos produzidos em território brasileiro sobre o Brasil, informativo. E é isso. Aqui tem uma obra muito conhecida, que é aí os índios e o padre ali ao meio, trazendo a sua crença e impondo aí.